Fala pessoal, certa vez eu discutia com um amigo meu sobre se as palavras têm poder. Pessoalmente, não acredito que elas tenham um poder metafísico ou espiritual. Porém, creio que elas talvez possam ter um poder psicológico. Poder este que afeta a nossa autopercepção e a nossa relação com o mundo. E talvez nada seja mais significativo disto do que a palavra namorado. Muitos homens gays reclamam de estarem sempre solteiros e têm até medo de envelhecerem sozinhos. Mas será que a culpa por esse estado de coisas é deles mesmos a partir das palavras que eles usam? Neste podcast, eu gostaria de conversar com vocês sobre os profundos e sutis impactos da palavra namorado na formação social e emocional dos LGBTs. Será que ela infantiliza este grupo? Se vocês querem saber mais sobre isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like e vem comigo. Antes de lhes apresentar o meu ponto central deste podcast sobre a correlação entre o termo namoro e a eterna solteirice de alguns gays, eu gostaria de conversar sobre a história desta palavra. Isto porque, no passado, namoro era uma coisa bem diferente do que é hoje, e muitas pessoas se esquecem disso. E para que vocês entendam a complexidade da coisa, vamos olhar para os hábitos sociais de antanho, ou seja, do passado. Durante séculos, casais compostos de homens e mulheres, eles simplesmente não faziam sexo antes do casamento. Naqueles tempos, virgindade era coisa tão séria que se um homem descobrisse que a esposa não casou virgem, ele poderia anular o casamento. Se uma adolescente perdesse a virgindade sem ser com o marido, o pai podia até matar a filha porque ela desabonou a honra da família. Isso nem era crime, mas direito legítimo do pai. Ou então a garota era simplesmente expulsa de casa. A sexualidade da mulher era bastante vigiada. E nesse contexto social que durou muitos séculos, o namoro era uma fase pré-casamento. Quando um homem e uma mulher eram acordados em matrimônio pelos pais, namorar era algo como ficar no jardim de casa conversando, falando sobre o futuro, do que os dois gostavam, trocando no máximo uns olhares e umas carícias, sempre sob a vigilância da família ao redor. Sexo era só no dia da lua de mel. Não que antigamente não rolasse um sexo anal ou oral antes do casamento, para manter a virgindade, mas definitivamente não era algo fácil de acontecer, pois mulheres não saíam sozinhas de casa e nem sequer havia iluminação pública. Seja como for, meu ponto aqui é que o conceito de namoro era uma fase que antecedia o dia mais importante da vida das pessoas, que era o casamento. Namorar era um ritual de conhecimento e cortejo mútuos. Ele era a antessala da união matrimonial que ia formar uma família com laços sólidos para a vida inteira. Afinal, estarão juntos na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Lembrando que até então não havia divórcio. Namorado era coisa de adolescente. Adulto não namorava, adulto casava. Agora vem para os dias de hoje. Bem, eu confesso que atualmente eu tenho muita dificuldade em entender o que as pessoas chamam de namoro. Isso porque muitas delas namoram, mas são quase casadas. Já outras nem sequer fazem sexo na lua de mel, pois antes do casamento já transaram tudo o que tinham para transar. Aliás, até hoje eu tenho dificuldade enorme de entender exatamente qual é a diferença entre união estável e casamento. Pode até lá ter uma diferença técnica e jurídica, mas os hábitos sociais e as tradições estão tão relaxados que na prática parece não ter diferença alguma. Tem gente até que coleciona 20 namorados no currículo. Bem, vale ressaltar que antigamente não havia isso, né? No máximo, se você não tivesse dado certo no namoro com um carinha, a mulher ia escolher no máximo outros 2, mas no terceiro ela já era forçada a se casar. Bem, claro que tudo isso tem aspectos bastante positivos. Alguns acham que antigamente era melhor, mas a verdade é que o mundo antes era violento, opressor, asfixiante, hipócrita e muito obscurantista. Hoje em dia, as pessoas têm liberdade de namorarem várias pessoas e experimentarem o que estiver afim em cada namoro. E se decidirem pelo casamento só quando o coração bate e falam, essa é a pessoa. O mundo atual é muito mais livre e leve. Porém, tudo nessa vida tem 2 lados.
As relações hoje são muito mais frágeis e porosas. As pessoas trocam de namorado como quem troca de calcinha e de cueca. Ficam sempre idealizando alguém perfeito que nunca chega. Muitos fazem sexo sem proteção com várias pessoas, entre outras coisas. E é aí que entra os LGBTs, e em especial os homens gays. Será que a palavra namorado os torna infantilizados? Se vocês quiserem saber mais sobre isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele like. Foi? Então beleza. Sempre que entramos nesta discussão sobre a fragilidade das relações contemporâneas e a eterna solteirice de algumas pessoas por não conseguirem alguém legal, é importante termos no horizonte as relações heteroafetivas. Tudo que se aplica a gays e lésbicas também se aplica aos heterossexuais. Eles também têm relações frágeis e dificuldade de arrumar parceiros legais. Contudo, dos heterossexuais se exige coisas. Depois daquela fase de experimentação da vida, se exige que eles sosseguem e arranjem alguém legal para casar e construir uma família. Essa unidade familiar recebe inúmeras pressões da vida ao redor, como filhos e a própria necessidade de criá-los. Isso muitas vezes mantém o casal unido, ainda que isso não seja uma regra. Quando a gente olha para os LGBTs, além de não se exigir nada deles, durante muito tempo, homens e mulheres homoafetivos tiveram negada a institucionalidade para as suas relações. Em outras palavras, não tinham acesso ao casamento e à formação de uma família. Isso significa que, para eles, o máximo que conseguiam ir na sociedade era até a fase do namoro, com todas as fragilidades que isso implica. Isso porque o significado da expressão meu namorado sempre foi menor do que o significado da expressão minha família. Namoro, se não der certo, a gente troca e arruma outro. Mas uma família não é tão fácil de construir, desfazer e reconstruir. Ela requer um investimento financeiro e emocional enorme. Construir um lar e uma família é algo poderoso demais para ser descartável. Sempre que eu vejo grupos com muitos homens gays, o que eu mais vejo é muitos deles dizendo que querem um namorado, que querem namorar, que é difícil arrumar um namorado, etc. Mas raramente eu ouço eles dizerem eu quero um esposo ou eu quero construir a minha família. Para ser honesto, eu acho que eu nunca ouvi isso. Aqui eu falo dos homens gays porque é meu lugar de fala, mas as outras letras do arco-íris devem ser a mesma coisa. Isso significa que os gays parecem não ter introjetado em si a ideia de uma família homoafetiva. Eles criaram para si a imagem de que eles devem ter um namorado. Na prática, isso prende a mente deles naquela coisa meio adolescente de um relacionamento romântico com juros de amor eterno. E é evidente que isso torna a coisa meio infantil. Isso porque ter uma família não é nada fácil e nem romântico. É pagar conta, é arrumar a casa todo dia, é fazer comida, é ir ao mercado, é ter um planejamento financeiro, é ter que ir naquele almoço de domingo da família chata do seu esposo, etc. Quando a gente tem uma família, é um pouquinho a morte do eu para o nascimento do nós. Isso significa que não podemos fazer tudo o que queremos sempre. Quando chegam os filhos, então, tudo isso é multiplicado por 2 ou 3. Em outras palavras, ter uma unidade familiar é ter uma série de obrigações chatas que não são nada românticas. Por outro lado, é ter um porto seguro, é ter com quem contar nos momentos difíceis, é ter a alegria de compartilhar nossas conquistas, é pensar o futuro juntos. Gente, apesar das chateações, isso também é uma delícia. Fato é que muitos homens gays dizem que querem um namorado pensando numa família. Contudo, na minha percepção, devido ao peso psicológico da palavra namorado, eles não estão preparados para terem uma família. E no final das contas, parecem não ter nem uma coisa e nem outra. Muitos LGBTs até falam que querem um namorado, idealizando alguém para sempre, mas sem muitas obrigações. Olha, me desculpem, mas isso é exemplo de certa infantilização. Construir uma família é trazer para si uma série de deveres e obrigações. E essas coisas também podem ser gostosas. É possível sim encontrar o prazer no cumprimento dos deveres.
Mas para tal, é preciso deixar um pouquinho de lado essa coisa de é meu direito. Se você é daqueles gays que reclamam de estar sempre solteiros ou se ressentem de não terem um relacionamento, eu posso te dar uma sugestão? Troque a expressão eu quero um namorado pela expressão eu quero uma família. Se vocês estiverem conhecendo alguém legal e ambos estão pensando em iniciar um relacionamento, seja lá o que isso signifique, deixem claro para outra pessoa o que você quer. Isso corta tempo e expectativas frustradas. Se a pessoa não quer se casar, ter filhos ou construir uma família, não invistam nesse relacionamento, porque você vai se frustrar lá na frente. Entendam que namoro é a fase adolescente que antecede o casamento. Namorar é um período sem obrigações. Mas se vocês querem uma família, a vida é cheia de chateações. E cabe a você ver significado e valor nessas coisas. Tudo o que vale a pena nessa vida requer tempo e esforço. E construir uma família requer tempo e esforço, mas vale muito a pena se você quer ter alguém com quem contar para sempre. Namorado é sempre descartável, mas quando você pensa num relacionamento em termos de minha família, você cria laços sólidos com alguém e se pensa no longo prazo. Lembre-se dos soldados que vão para a guerra dar suas vidas pelas suas famílias. Não subestimem o poder de trocar eu quero um namorado por eu quero construir uma família homoafetiva. É preciso criar novas subjetividades para nós, LGBTs, que sempre estivemos na marginalidade. E trocar as palavras que usamos comumente em nosso cotidiano, como namorado, talvez possa ser um bom começo. No final das contas, talvez as palavras tenham realmente poder. Mas e vocês, o que pensam sobre essas questões? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais, cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa, aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!